Mateus 22, de 37 a 39. Se você está aqui na casa do Senhor, você tem que crer que a palavra pode transformar você. A palavra de Deus é o maior tesouro que você tem na sua mão aí. A Bíblia diz assim que a palavra de Deus vale mais do que o ouro, mais do que a prata. Então você deve valorizar a palavra de Deus. Mateus 22, 37 a 39. Nós, meus irmãos, cremos nos mandamentos da palavra de Deus, no que Deus nos deixou. A Bíblia diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vou ler só o 40 para fechar aqui. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus irmãos, sinceramente, ao ler esse texto aqui, eu já me sinto condenado. Já posso fechar tudo e ir embora, porque ao ler esse texto que me diz assim, que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. Aqui eu acho que talvez você ame a Deus de todo o seu coração, 100% é do Senhor, mas às vezes a gente falha nisso daqui. As pessoas são infelizes seguindo a Jesus, infelizes na igreja, infelizes na sua vida particular, porque elas depositam aquilo que deveria estar em Deus, o amor, queridos. Todo o amor que você tem precisa estar em Deus. Isso é um princípio da palavra. Não ame a sua esposa, não ame seu marido, não ame seus filhos, não ame absolutamente sua casa, seu emprego, nada do que você tenha no mundo, não ame. Porque o amor só pode ser depositado em Deus. E aí então o amor em Deus vai fazer brotar em você o amor pelo seu próximo, o amor pelas pessoas. Amar as pessoas antes de amar a Deus é uma falha. Isso traz frustração, traz tristeza, traz angústia, traz depressão, traz todos os sentimentos errados no seu coração. Você precisa depositar todo o seu amor, todo o seu sentimento de profundo amor na pessoa de Deus. Exercite isso na sua oração. Exercite isso na sua vida pessoal. Pare um momento, querido, e pense assim: eu tenho amado a Deus de todo o meu coração? Tenho colocado todo o meu sentimento de amor em Deus? Porque quando você faz isso, você sara. Você é curado por amar a Deus. Você é renovado, porque você confiou naquele que é o único capaz de não decepcionar você. Por isso que nós, às vezes, as pessoas nos frustram, a gente fala: eu não vou mais na igreja. Você tem algum motivo para não ir na igreja? Eu tenho muito mais que você. Muito mais. Mas eu não estou aqui porque eu amo, em primeiro lugar, as pessoas, amo a Deus. Amo a Deus. O meu exercício é que esse amor vá completando 100%, que às vezes ele chega perto, mas depois ele volta outra vez. E é um exercício de buscar a Deus de todo o meu coração. Sabe o que é coração? É todo o meu ser. Aqui está dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o meu ser, tudo que eu sou, cada pedaço de mim, cada parte de mim precisa amar a Deus acima de qualquer coisa. Só esse exercício já nos santifica, que a gente não fica mais perdendo tempo com outras coisas, buscando outras coisas. A idolatria é zerada quando eu amo a Deus. Os falsos desejos, os falsos nortes da vida, direções, a gente agora coloca a nossa bússola em ordem. Eu tive uma palestra há pouco tempo atrás no meu trabalho e uma pessoa me ensinou isso. Falou assim: nós estamos presos ao relógio
mas nós precisamos acertar a nossa bússola. Não adianta a gente correr e ir em direção ao lugar errado. É melhor a gente andar devagar, mas estar indo para o lugar certo. E eu entendo que seja assim aqui também. Entendo que quando o meu norte, quando meus pontos cardeais da vida, quando eu sei a direção que eu tenho que andar, que é em direção a amar a Deus, as outras coisas começam a se ordenar. Quando eu estou indo para o lugar errado, não adianta eu correr, não adianta eu ter energia, não adianta eu me esforçar, se eu estou indo para o lugar errado. Mas quando eu estou com Deus no centro da minha vida, isso é tão importante. Por isso que as pessoas se frustram na igreja e na vida e etc. Porque o fundamento não está em amar a Deus. Aqui diz assim, de toda a tua alma. O que é alma? Aqui nós podemos dizer que a alma é a vida. Todo o meu ser e toda a minha existência de vida. O meu tempo em que respiro. O tempo em que eu sou uma soma de corpo e espírito. Minha alma, o meu respirar está em Deus. Cada vez que eu respirar, que eu suspirar, eu estou fazendo isso para Deus. Será que a gente faz isso? É bom, assim, é um exercício, olha, assim, a pergunta que eu faço a você é a pergunta que eu faço a mim. Será que eu estou vivendo assim? Alguém vai dizer, eu estou, olha, parabéns para você. Porque eu não tenho coragem de ser hipócrita, dizer que todo o meu ser, toda a minha alma e todo o meu coração estão em Deus. É isso aí, esse nível de santidade, assim, eu ainda não alcancei. É uma busca. Mas dizer que eu estou assim, talvez você esteja. Mas eu ainda preciso muito melhorar. E graças a Deus que eu sei onde eu tenho que melhorar. E todo o teu pensamento. Não ficou fora a mente. Os meus planos, meu futuro. Aonde eu deposito o meu futuro em Deus. Coloco no Senhor. O que eu vou fazer amanhã? Senhor, primeiro o Senhor me mostre o meu pensamento. Quero estar com o meu pensamento cativo a Ti. Porque, por exemplo, a gente pode ter um lugar, um trabalho, a gente faz as coisas que mandam. Mas o nosso pensamento está em trabalhar no concorrente. A gente está fazendo a obrigação. E aqui entra, por exemplo, o jovem mancebo, que cumpria a lei. Cumpria a lei. Mas não era capaz de amar a Deus acima de qualquer coisa. Porque a ação dele não refletia aquilo que se esperava dele, que Deus esperava dele. Se você me ama acima de qualquer coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Falou, não, eu tenho muitas propriedades. Então, no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus estava começando no primeiro. Vamos começar pelo primeiro. Já falhou. Mas eu nunca adulterei, eu nunca roubei. Mas você também nunca colocou toda a sua confiança em Deus. Sua confiança está nas riquezas. O segundo é muito difícil também. Porque o egoísmo, ele nos move desde crianças. Como as crianças são egoístas, não é? Criança por acaso fala assim, mamãe, a senhora está cansada, então hoje eu não vou mamar, eu vou ficar quietinho aqui a noite toda, porque eu a respeito e amo tanto a senhora, eu sou tão altruísta, né, eu penso com amor maior. Então só amanhã cedo, quando a senhora puder, eu vou ficar esperando pacientemente, né? A minha fraldinha também, né? Eu não vou chorar, não. A criança nasce com um sentimento egoísta ao extremo. Ela é o centro do universo. E a grande conversão da gente, a grande conversão de um ser humano que é natural para um cristão, é quando ele entende que o egoísmo é o pior problema que ele tem. É quando ele percebe que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quer dizer, não é mais o centro do universo. Agora, eu percebo que existe outro. Eu tenho que amar o outro como amo a mim. E isso é difícil. E para o marido é mais difícil ainda, porque não é como assim, mas é como Cristo amou. Aí
Casar, todo mundo quer casar, né? Mas é difícil o negócio. Aqui, meus irmãos, nós temos esses 2 mandamentos. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós cremos que é assim. Na nossa igreja, a gente crê que é assim. Agora, por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo 20, de 1 a 17. Vamos voltar lá para os mandamentos. Alguém aqui alguém mais esperto, né? Já vai falar assim, eu vou aproveitar e perguntar. E o sábado, né? Que a gente não... E o sábado, vai falar dos mandamentos? Tá, eu vou falar também do sábado para você. Então, versículo Êxodo 20, de 1 a 17. Aqui tem os mandamentos. Nós cremos sim nos mandamentos. Nós não abolimos a prática dos mandamentos. A diferença, queridos, deixa eu colocar como nós entendemos sobre os mandamentos. Nós não estamos sujeitos aos mandamentos para a nossa salvação, mas nós aceitamos o mandamento como um direcionamento de Deus para a nossa vida. É diferente. Eu não sou salvo porque cumpro a lei, porque é impossível. Eu não sou apto com o pecado que permeia o meu coração, minha vida, meu corpo. Eu não sou capaz de ter uma vida perfeita diante de Deus. Eu careço da graça de Deus, eu falho, eu erro, mas eu sei qual é o norte de Deus para mim. Eu sei qual é a direção. E Deus coloca a sua lei e eu posso cumprir a lei de Deus. Não como uma determinação cega, mas como uma diretriz de vida. Eu aceito cumprir os mandamentos de Deus na minha vida. Eles me fazem bem, me dão saúde, me dão vida, me dão alegria. Eu medito sobre o que Deus tem para mim. E os mandamentos servem para que eu veja o quão errado, em que direção, onde estou falhando. Eu não vou aqui elencar um por um, mas queria dizer assim, que você deve aprender a amar a Deus, a respeitar o santo nome de Deus. É importante que nós vivamos nessa direção. Eu errei, eu fiz uma coisa errada, que Deus não se agrada de mim. Aí eu percebo que estou errado, pelo Espírito Santo de Deus, sou tocado de verdade que eu sou pecador, e eu me aproximo de Deus em temor e digo, Senhor, eu errei. Mas eu desejo te amar, eu desejo te buscar. Esse é o nosso exercício. Eu fiz alguma coisa errada, não me aconteceu nada. Vai, Sansão, na sua fé que você vai ver. Vai errando, e aí vai chegar uma hora que Deus fala, agora chega. Porque Deus é misericordioso, mas não é por isso que nós vamos abusar. Eu não vou aqui ler a carta aos Romanos, mas caminha nessa direção. Não é porque a graça de Deus é maior do que o pecado, que eu vou continuar pecando. Eu não me aproveito da situação, mas eu abraço a oportunidade que Deus me dá. É diferente. Então tem os mandamentos aqui. Honrar o pai e a mãe é um mandamento. Lembra-se do sábado. Por que nós não... Ontem foi sábado. Por que ontem não foi um dia especial de Deus na sua vida? Você está em pecado se você não cumpriu isso. Porque no cristianismo não é só o sábado. Eu não tenho um dia especial para Deus. Eu tenho a semana toda para Deus. Eu trabalho para Deus, eu durmo para Deus, eu acordo para Deus, eu como para Deus, eu tomo água para Deus, eu respiro para Deus. O meu sábado, a minha vida, o meu sábado é a semana. Eu não tenho mais um dia especial, esse dia de Deus. A minha vida, eu dei minha vida a Ele. Eu não trabalho mais para mim. Trabalho para Deus. E no domingo, porque algumas pessoas falam, mas por que a gente não faz o culto no sábado? E nós comemoramos como na igreja primitiva, que a gente chama de igreja primitiva, os primeiros cristãos. Eles é que se reuniam no primeiro dia da semana. Porque eles deixaram de entregar para Deus o último dia e passaram para entregar a Deus a primícia. Será, Senhor, na fé eu já te ofereço essa semana, estando na tua presença. Eu não vou esperar sábado para retribuir o que o Senhor me deu. Antecipadamente eu já te louvo, porque amanhã é segunda-feira, porque amanhã o que eu vou fazer é para a tua glória. Eu não estou desobedecendo os mandamentos. Eu estou multiplicando esse mandamento por 7. Na quarta-feira também tem que ser sábado. Na terça-feira também tem que ser sábado. Que sábado é esse? Um dia dedicado a Deus.
Um dia em que eu descanso em Deus fazendo o que eu tenho que fazer. Sabendo que Ele suprirá as minhas necessidades. Eu não vivo preocupado, não vivo sofrendo. É sábado. É o dia do descanso da alma. Você vive assim? Você vive preocupado com o dia de amanhã? Vive desesperado com o que pode acontecer? Você vai ficar doente. Vai ser pior ainda. Além de você não resolver o seu problema, você vai ficar doente. A fé nos cura. A fé nos liberta. A fé lança fora o medo. Você vive de fé em fé, de glória em glória. Não matarás. Sabe, eu vou dizer uma coisa que algumas pessoas talvez vão ficar chateadas com o que eu vou dizer, mas a Bíblia diz assim, para nós respeitarmos o governo. Eu às vezes vejo pessoas falando mal do PT, mal da Dilma, mal de não sei quem. Não faça isso. A gente como cristão obedece o governo. Sabe qual é a sua arma contra o governo? Ore. Nenhuma autoridade está lá se Deus não tivesse deixado. O povo de Israel tem muito a nos ensinar. Eles pecavam, Deus deixava vir um rei corrupto sobre eles, e eles reclamavam, Deus falava, por que vocês estão reclamando? Vocês estavam em pecado lá, fazendo tudo de errado, agora estão pagando por isso. Se santifiquem que eu mudo a história de vocês. Uma passeata com 1 milhão de pessoas não tem o poder de 1 minuto da sua oração. Um povo entregue às trevas vai ter bênção? Um povo que enaltece a nudez, enaltece o crime. Às vezes eu passo de carro na rua, passa um carro com um som bem alto, ensinando como, numa música ensinando como sequestrar, como matar, como roubar, ou você nunca ouviu isso? O que as crianças estão aprendendo? Você acha que Deus vai abençoar uma nação dessa? Com prosperidade? Uma nação que não se preocupa com a família? Não adianta reclamar. Sua maior ação é orar, é se ajoelhar e dizer, Senhor, começar em mim, começar na minha vida. Não peço que o Senhor abençoe o meu país, não. Muda a mim primeiro. E às vezes Deus mudar você dói, viu? Eu estou dizendo não matarás porque as pessoas dizem assim, se eu encontrar fulano eu mato. Vai nessa aí que você vai ver. Não adulterarás. Casamento virou um lixo do ponto de vista da sociedade. E Deus é tão sério quanto ao casamento. Tão sério nesse assunto. Não furtarás. Sabe o que é furtar? Furtar não é roubar. Furtar é fazer as coisas escondido, é tirar sem que a pessoa saiba. É sem um emprego de violência, é fazer de um jeito para ter vantagem. Isso é furtar. Você nem percebeu, mas eu já tirei. É escondido. É às ocultas. O irmão esqueceu a Bíblia lá no banco. Aquela Bíblia é bonita, hein? Mas eu perdi uma Bíblia de estimação, sabe aonde? Perdi assim, deixei na igreja, quando eu voltei nunca mais achei. Uma Bíblia que eu ganhei em 1983, que tinha todas as anotações necessárias de uma vida, não foi na nossa igreja, não, graças a Deus, mas sumiu. Por quê? Se alguém queria uma Bíblia, tivesse falado comigo, eu tenho o maior prazer de dar Bíblia. Tem uma caixa de Bíblia aqui, se alguém precisa de Bíblia, tem a caixa aqui atrás, alguma sala aí. Mas furtar olha, irmão, tem uma coisa boa pro irmão, vai abençoar a sua vida, hein? Vou abençoar você. Você vai fazer esse negócio comigo, vai ser uma bênção para mim. Isso não é certo. Não dirás falso testemunho. Fala a verdade. Foi você que fez? Fui, errei,
e pagarei e arcarei com as consequências. Parabéns. Você é uma pessoa justa. Errar, a gente erra. Mas a diferença é o que a gente faz com o erro. A gente assume que errou, assume que fez uma coisa que magoou e está disposto a reparar aquilo. E Deus abençoa pessoas assim, que não vivem em falsidade, não vivem dizendo uma coisa. Eu, por exemplo, se eu tiver uma coisa para dizer para alguém, meu querido, você não me conhece, porque eu não tenho nada para falar assim, mas eu falo. Eu tenho que falar, eu vou dizer. Então você também precisa ser assim, com os seus filhos, com a sua esposa. Olha, eu não gosto disso, assim é melhor, vamos fazer assim, que tal? Na conversa, não é ofendendo, mas não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o cavalo, o cachorro, o gato, o porco, o carro, o celular, sei lá, a caneta. Não cobiçarás. Ô irmão, bonito esse negócio aí, hein? Né? Aqui é não terás o olho gordo, vai, eu sei. É ficar olhando. O prato do irmão tá bonito, hein? Tá, deixa o irmão comer sossegado. Tem gente que olha o outro assim, tem um sentimento de comparação. A vida das pessoas não é igual. O que dá para comparar? Histórias diferentes. O irmão comprou um carro zero, parabéns. Foi honesto, foi pelo fruto do seu trabalho, Deus te abençoou. Deus continua te abençoando. Eu não vou cobiçar. Porque, pensa bem, o que a cobiça é? A cobiça é uma energia jogada fora. Você não é feliz pelo que o outro tem, que pobre que você é, hein? Agora, deixa o outro ser feliz, você seja feliz com o que você tem. E na tua felicidade, Deus vai ver a sinceridade do teu coração. Jesus, quando estava lá, olhando aquela viúva que colocou 2 moedinhas no gasofilácio, ela não estava olhando para a vida de ninguém. O coração dela estava puro diante de Deus. E Jesus viu isso. Quando ela chegou no céu, encontrou-se com Jesus, Jesus deve ter dito assim: que mulher maravilhosa você era, ou você é. Que viúva, que entregou tudo. Que amou a Deus de todo o seu coração. Que não ficou olhando quanto os outros davam, não fez conta. Que era uma mulher madura espiritualmente. Não porque deu tudo, mas porque ela entregou no coração. E Jesus viu isso. Ela não foi lá para orar, Senhor, eu quero ter um igual daquele outro lá. Mas ela tinha um relacionamento com Deus. Com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Se o seu relacionamento com Deus não está em ordem, todo o resto da sua vida está em desordem. Não tem como acertar. Aí alguém pode perguntar: minha vida não funciona. Não funciona porque você tem que colocar as coisas no eixo. Olha, complicado a gente falar sobre isso, mas nós cremos nisso, nós cremos nos mandamentos. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Queria que você abrisse a sua Bíblia no outro texto também. Por favor, vamos para... Só um minutinho. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas qualquer que por amor de mim perder a vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que aqui estão alguns que há que não provarão a morte até que venham, que vejam o reino de Deus. Esse texto, ele diz sobre a cruz e diz sobre negar-se a si mesmo. Sabe, a identidade de um cristão, ela vai se perdendo e vai assumindo a identidade de Cristo. Quando nós vemos na igreja alguém que não se parece com Jesus, nós precisamos perguntar: será que essa pessoa está negando-se a si mesmo? Está tomando a sua cruz? Está seguindo a Jesus? Eu me pergunto isso. Será que eu estou agindo em meu favor, em meu nome, com meus interesses, ou eu estou fazendo algo como se fosse Jesus? O que Jesus faria nessa manhã, nessa igreja? O que ele falaria aqui, se ele estivesse aqui, assim, fisicamente? O que ele diria para nós fazermos? Qual seria a ação dele, a atitude dele? Nós cremos que precisamos agir como Jesus, com altruísmo, com amor, deixando às vezes nossos valores de lado. Eu sou uma pessoa assim que já tenho 46 anos, então às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo, eu não julgo, né? Que a Bíblia fala para não julgar. Mas assim, por que uma pessoa vai falar com você de um assunto? E eu às vezes fico me perguntando, o que será que efetivamente essa pessoa precisa? Que às vezes a gente fala uma coisa, mas é outra, né? Nem às vezes a gente sabe o que a gente quer. Mas a minha oração é assim: o que Jesus falaria, o que Jesus faria? Ó Deus, me ajuda que eu diga o que o Senhor mesmo diria. E às vezes eu fico quieto. A minha esposa e meus filhos estão vendo: pai, o senhor está ficando meio quieto. É porque vou falar por mim? Eu vou falar um monte de bobagem aqui, assim, falar palavras ao vento. Mas buscar falar aquilo que é efetivamente uma coisa que tenha fundamento na palavra. Eu queria que você se lembrasse que nesta igreja nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos também no Velho Testamento. Nós não jogamos o Velho Testamento fora. Ele tem muito a nos ensinar. Nós não somos obrigados a cumpri-lo. Pode comer carne de porco? Pode. Por quê? Vou explicar para você. Porque nós cremos num princípio bíblico assim: se Deus proibiu alguma coisa e depois no Novo Testamento ele aboliu aquilo, então nós podemos fazer. Você vai perceber que no livro de Atos, Pedro, ele é ensinado que ele pode comer qualquer coisa. E ele era um judeu. Então não é pecado porque a própria Bíblia. Eu não estou aqui com texto agora, mas algumas pessoas, elas já leram assim, que a pessoa pode, não precisa se preocupar com nada, acho que está em Lucas, a pessoa não precisa se preocupar com nada, pode só colocar uma sandália no pé e viajar por Jesus, mas tem um momento em que Jesus no futuro, às vésperas dele ser preso, ele vai dizer assim: agora vocês comprem um alforje, comprem uma espada e uma capa, porque agora vocês vão precisar se planejar para o futuro. Não diz assim com essas palavras, mas nós cremos que precisamos planejar. A gente não sai por aí: eu fui chamado para ser missionário, vou sair que nem um louco agora. Não, a gente se planeja, a gente se prepara, a gente estuda, a gente tem porque é bíblico. Você sabia que no livro de Atos também a igreja foi perguntada: e agora, o que a gente faz com o Velho Testamento? E a igreja, ela respondeu, ela disse: olha, você não deve comer sangue, não deve ter impureza sexual e nem idolatria. São coisas que não vamos abolir. Por que não comer sangue? Porque eles disseram isso.
E hoje a própria ciência vai dizer que não é bom para a saúde comer sangue. Uma carne sem estar bem assada, bem frita, bem cozida. Não é bom que você coma sangue. Eles proibiram isso. Então, nós temos alguns princípios que a palavra... Agora, comer carne de porco não está proibido. Mas a carne de porco tem que ser sem sangue, bem frita, bem assada. É a Bíblia que nos ensina essas coisas. Então, agora, se eu quiser não comer carne de porco, você pode não comer, porque se Deus falou, vai ser muito bom para a sua saúde. Deus não proibiu nada de errado. A lei de Deus é perfeita. A ciência só vai descobrindo isso. Mas você pode fazer o que quer, não é pecado, é diferente. Agora, para a sua saúde, para o seu bem-estar, faça. Se você quiser ou cumprir exatamente o que a lei manda, faça, vai ser bom para você. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se alguém vier falar para mim, eu posso beber ou não? Eu posso tomar cerveja ou não? Na Bíblia não proíbe tomar cerveja, nem tinha cerveja. Sei lá. Mas a Bíblia diz assim: se você quer ficar embriagado, você quer ficar alto, alegre, encha-se com o Espírito Santo. Que não dá dor de cabeça, não faz mal para o seu fígado. Vai fazer bem para a sua saúde. Você quer ficar feliz como alguém, não como alguém embriagado, mas você quer ficar alegre, cheio de vida, encha-se do Espírito Santo. É engraçado a Bíblia comparar o efeito de uma bebida alcoólica aos benefícios de se estar cheio do Espírito Santo. É a Bíblia, não fique triste comigo. Então, prefira isso. Ah, mas eu gosto de tomar minha cervejinha. Tá bom, eu prefiro ficar cheio do Espírito Santo. Quem ganha? Né? Não tem aquela brincadeira, como é que chama? Papel, tesoura e tal. Então, ganhei, né? É isso. A Bíblia é maravilhosa. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã estarmos na tua santa presença. Ó Deus, temos tanto a aprender da tua palavra, Senhor. Ó Pai, o nosso tempo é tão curto, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque a gente fica com pressa até de ir embora da igreja. Misericórdia, Senhor. Me perdoe. Ó Deus, fica com os irmãos aqui. Que as vidas de cada um seja enriquecida pela tua presença. Que o coração seja cheio da tua graça. Que o nosso amor por ti seja maior do que qualquer coisa. E aí, então, nós não nos frustraremos mais com ninguém. Nós seremos, Senhor, alegres o tempo todo, cheios da tua presença. Ó Deus, isso é fácil de falar, mas nós buscamos realmente a tua presença. Ó Deus, abençoa o amor que temos pelos irmãos. Ó Pai, que nós sejamos cuidadosos uns com os outros, não buscando nossos interesses pecaminosos, maldosos, nosso coração cheio de toda sorte de pecado. Senhor, que isso seja retirado de nós, Senhor. Ó Deus, que a gente busque a santidade. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã, para a tristeza de alguns, nós não teremos o café da manhã, né?